Esse é o terceiro episódio do The Builders Podcast. Hoje nós estamos trazendo o meu amigo da Endeavor e recém-Harvard OPM, começando agora na Unidade 1, Jean Cardoso, um grande amigo, super empreendedor. E vamos tratar com vocês uma série de temas legais de empreendedorismo, estratégia e execução. Vendas, canal de vendas e execução. Maravilha, é um prazer receber o Jean aqui. Eu sou Clarissa, faço parte do time da fábrica e o nosso propósito é escalar negócios de crescimento. E a gente traz aqui líderes, empreendedores de alto nível que com certeza vão trazer muitos insights para vocês aí que estão nesse desafio que é o empreendedorismo. E hoje, como o Darino comentou, a gente está recebendo o Jean e a gente sempre traz uma frase aqui para representar o nosso convidado. E a frase que ele mesmo escolheu é: obstáculo é o caminho. Essa frase é do Marco Aurélio, imperador romano. A carreira do Jean, ele é empreendedor há mais de 20 anos. Ele é gaúcho, nascido em Caxias do Sul, é apaixonado por negócios. Ele é puro carisma e energia. Ele é aquela pessoa que faz acontecer. Ele consegue reunir pessoas de altíssimo nível para construir o novo ecossistema da indústria 4.0 no Brasil. O Jean é sócio fundador da Altec. A Altec tem mais de 23 anos. É uma empresa que tem uma solução completa de one-stop shop para a indústria nacional e atua desde a comercialização de máquinas e ferramentas até a instalação, manutenção, monitoramento, consultoria e automação industrial. A Altec nasceu numa pequena casa da família do Jean, lá em Caxias, e hoje já tem uma sede em Joinville com mais de 4 mil metros quadrados, chegando a quase 10 mil metros quadrados agora em pouco tempo, em Caxias, e também está indo para São Paulo. Jean, vocês vão dominar o mundo? Obrigado, Clarissa. Obrigado, Darino. Sempre gentis, sempre solícitos. É um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho das nossas ideias, dos nossos sonhos, nesse podcast que já está virando o Spotify, né? O Spotify vai travar, né? Com tanta gente legal que vocês estão trazendo aqui. Obrigado, de fato, pela oportunidade. Eu me lembro da gente conversando, Jean, quando a gente se conheceu lá na Endeavor, você contava muito dos primeiros movimentos, né? Lá em Caxias, você batalhando, né, para construir sua vida e com uma série de dilemas e uma série de oportunidades e improvisando um monte lá no início, molecão ainda, e querendo ganhar vida e crescer. Como é que foi esse momento? Como é que tem a ver com empreendedorismo e com estratégia? Vocês sabem, Darino, de que esta frase que eu escolhi do Marco Aurélio é uma frase que me acompanha desde os primórdios. O obstáculo é o caminho. É o caminho. E conforme a gente vai crescendo e ganhando massa intelectual na jornada empreendedora, a gente vai percebendo e tendo a humildade de reconhecer que, de fato, é na adversidade, é no tropeço, é no problema que estão as soluções. E quanto mais nós colocarmos em xeque toda aquela nossa formação, que vem de um padrão social que não está errado, mas é um padrão social que diz assim: meu filho, a gente não pode errar. Nós não podemos errar. Errar é feio, errar é ruim. A gente vai postergando e nós vamos nos colocando dentro daquele nosso ninho mais profundo, fugindo das realidades. E isso fez, Darino, com que este mundo de erros que a gente teve, mas também um mundo de acertos, Clarice, nos trouxesse até aqui como empreendedores. Então, o obstáculo é o caminho, de fato, é aquilo que eu tenho de mais valioso na minha vida e a certeza de que é errando que a gente vai crescer. É verdade. Eu estava assistindo uma palestra do CEO e fundador da NVIDIA, que é a maior empresa de plataforma vinculadas à infra para a tecnologia de games, etc., outras plataformas. E ele fala num momento que nenhum empreendedor continuaria a fazer se ele soubesse no início o trabalho que estaria por trás. É porque é muito louco, né, Darino? Quando nós começamos lá em Caxias, vejam bem, né? Eu comecei nos arrebaldes de Caxias do Sul, sendo um representante comercial,
De ferramentas já? Não, era de carne de porco. Eu comecei vendendo carne de porco, Olha só. paleteava pernil de porco, costelinha de porco. E eu queria ascender Diga-se na de vida. passagem que essa é uma das grandes habilidades do Jean. O churrasco dele, como todo bom gaúcho, é impecável. Viu? Obrigado, a gentileza, né? Sempre muito gentil. Mas ali, Darino, eu quis ascender. Como um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco e sem parentes importantes e vindo do interior, eu quis, de fato, ascender. E a área de vendas, para mim, foi uma casualidade muito grande. Eu me apaixonei pela área de vendas, ao qual eu vim desenvolvendo as minhas habilidades e chegamos até aqui. Mas eu comecei, de fato, vendendo carne, né? Para açougues, etc. Depois passei por camisetas, por uniformes profissionais. Quantos que era uma anos empresa você da família. tinha na época? Eu tinha 17 para 18 anos. Muito novo, né? Então, eu comecei bastante cedo. Seu pai mexia com isso já? Mexia, era um negócio até então que era dele, né? E aí eu tive ali a minha segunda certeza de que, ao perceber tudo isso, querer ascender, eu percebi de que eu precisava ter os meus próprios voos. E como voar sozinho dói. Como voar sozinho é difícil, né? Então, a gente foi construindo as coisas e, desde muito cedo, eu tive a oportunidade, Darino, de flertar, de me enamorar com temas muito caros para a humanidade e para a sociedade até hoje. Um desses temas foi a PNL, a Programação Neurolinguística, que lá no começo da minha jornada fez com que eu começasse a ter e trabalhar técnicas as quais me fez, hoje, com muita humildade, mas eu acredito que um bom comunicador. E quem se comunica bem e tem na gentileza o motor principal do seu cotidiano, eu acredito que atrai pessoas boas, atrai ideias boas. E aí as portas foram se abrindo. Lembrando que tive muita dificuldade, quebrei no começo do meu negócio. Logo que eu quebrei, por ter investido muito no negócio, já dei a volta, logo que em seguida. Então, quebrar é algo dolorido demais, mas é algo que te leva a conhecimentos profundos. Né? Sabe que eu faço imersão no gelo. Quem quebrou deveria fazer imersão no gelo, porque as dores são praticamente iguais, né? E aí, tudo isso, esse aprendizado, fez com que nós fôssemos nos desenvolvendo. E lá, com essas técnicas de PNL, junto com essa questão da gentileza e entendendo de que o cliente é o centro de tudo, veio a cereja do bolo, que foi entender de dor. Quando eu comecei a entender de dor, qual é o problema que eu estava ali para resolver, as portas foram se abrindo. E aí nós não paramos mais, Clarissa, em inovar, em trazer produtos, mesmo muito pequenininho, mesmo sem saber desses conceitos e contextos que estudamos na Endeavor, que agora eu estou indo para Harvard para poder estudar, que passei por Babson para poder ver isso. Mesmo sem ter essa fundamentação teórica, Clarissa, Papai do Céu, junto com esse esforço que eu tive e desenvolvi, eu consegui praticar muito isso e trazer hoje uma companhia que nasce do nada, do zero, junto com pessoas espetaculares, fora da curva, para um protagonismo no setor industrial brasileiro. Para dar um pouco de contexto, a indústria nacional, ela notoriamente tem decaído em relação a outros segmentos. Eu trouxe alguns dados aqui da FGV sobre exatamente esse assunto. Veja, em 1990, a indústria de transformação representava cerca de 18% do PIB. Atualmente, em 2019, ela representa cerca de 12% do PIB. Esse era o contexto de início do negócio. Uma indústria que estava no auge, mas já estava dando sinal e em de 1980, Darino, ela chegou a representar 30% do PIB. 30%, já estava em queda. E em 2023 nós estamos batendo 11% do PIB. Não à toa, nós fomos convidados a debater, junto com o extrato da economia brasileira, essa nova ordem agora de reindustrialização, o que já estão chamando de neoindustrialização, né? E essa neoindustrialização ela vai passar diretamente pelos pilares
da indústria 4.0, o que felizmente a gente, durante toda essa jornada, trabalhou, está trabalhando, implementando e colocando em marcha por todo o Brasil. Legal. E aí, Jean, como é que foi então, né? Você não tinha referências, você não tinha uma empresa, você era representante e começou do zero. E aí, como é que surgiu dentro desse negócio de porco? Né? Como é que surgiu os primeiros clientes? Como é que surgiu a Altec? No início, vocês começaram com a venda de ferramentas, não foi? Sim. Como é que foi esse processo? Foi assim, Onde de novo. você viu essa oportunidade? Aqui vem alguma contextualização de ordem pessoal, né? Por nós estarmos lá em Caxias, né? Morarmos nos arrebaldes de Caxias, como a gente diz, né? Ali nos bairros, né? Caxias do Sul é um dos polos metais mecânicos do Brasil. Muito grande. Então eu via nessas metalúrgicas uma contextualização de riqueza diferente daquilo que nós vivíamos. Então, assim, para um adolescente quase adulto, que estava acabando o 2º grau e indo para a faculdade, fiz comércio exterior lá na Universidade de Caxias do Sul, querida Universidade de Caxias do Sul, aquilo foi me chamando a atenção, de fato, pela riqueza exterior que aquilo trazia, né? Então, as fábricas eram grandes, a gente olhava para os empresários, eram, entre aspas, mais bem-sucedidos, porque o bem-sucedido não é só uma questão financeira, mas naquela época, para um adolescente quase adulto, aquilo chamava atenção. Produtos de qualidade nacional, respeitados de qualidade, mundo afora. Respeitados. Então, aquilo chamou a atenção, Clarissa, para que eu começasse a perceber ali e desenvolvesse em mim aquilo que hoje, Darino, está muito em pauta e que certamente nós vamos abordar lá em Harvard, que é a questão do grit. Não basta mais ter um diploma, não basta termos a teoria, a gente tem que botar para fazer. É isso aí. Né? Aquele senso de urgência, aquela vontade hercúlea de fazer algo, ela tem que estar latente no corpo e na tua mente, no afã de desenvolver e fazer. E foi isso que aconteceu comigo lá. Eu, desde muito cedo, então, tive oportunidade também, nessa ambição de querer fazer, tomei contato com essa questão das ferramentarias, indústria de molde, inclusive. As ferramentarias eram locais à época? Eram Locais. Internacionais e vendiam para o Brasil? Como... Não. As ferramentarias, porque assim, tudo que a gente olha ao nosso redor é feito com alguma ferramenta. Sim. Esse microfone usa esse microfone ou foi usinado ou foi feito com alguma ferramenta, a depender se ele é plástico ou ele é alumínio ou é aço, mas o nosso automóvel, este computador, um balde, um prato, uma xícara, tudo é feito com molde. E o molde, ela é uma indústria muito precisa, o qual requer um conhecimento de engenharia bastante profundo, que na época Caxias era, de fato, o centro dessas ferramentarias, dessa indústria, né? E eu tive a oportunidade de ter um familiar próximo que tinha uma empresa. Eu vim para São Paulo de ônibus, na época, comecei a ligar para uma revista do setor. Então, eu com 18 anos estava aqui num tio meu em Guarulhos e comecei a ligar para todo mundo e dizer, olha, eu sou lá de Caxias do Sul, eu até então vendia carne de porco. Óbvio que nós demos ali uma calibrada no nosso discurso, né? Claro. Ó, eu conheço muito dessa área, somos bons conhecedores, temos ótimos contatos. Pô, quero começar a vender para o senhor. Às vezes a secretária fazia toda essa ladainha, né? E a secretária dizia, não, só um minutinho, amigo, que o chefe de vendas nem está aqui, ou o setor não é esse, tu tem que ligar para o setor tal e tudo mais, né? Mas até que, por fim, uma pessoa muito especial que está na minha vida até hoje, apesar de distante, atendeu o telefone e disse, não, então vem aqui. Em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? E eu fui até lá, ali na Batatais. E por fim, a minha primeira representada foi de grafite. Grafite para eletroerosão. Olha que só. Dali foi que eu tive o contato, de fato, com a parte metal mecânica. E que do grafite eu fiz a leitura de que o grafite iria acabar, ou iria quase que morrer. Por quê? Porque foram trocas de tecnologias. Né? E apesar de eu falar muito, eu sempre tive uma escutativa muito aguçada do ponto de vista de perceber o que o cliente precisa. A gente não pode insistir
ou por dogma, ou por orgulho, ou por herança em algo que vai morrer. Perfeito. E isso é muito importante na vida do empreendedor ou na vida do intraempreendedor que está aqui nos assistindo e nos ouvindo, Danilo, Exato. porque são ciclos. São ciclos que se abrem e ciclos que se fecham. Quanto mais maturidade nós tivermos para entender isso, mais rápido a gente consegue compreender e fazer as transições. E exatamente isso que aconteceu. Eu não conhecia absolutamente nada daquele produto, um produto técnico, um produto japonês, um produto para determinado tipo de indústria, e me transformei com muito trabalho e com muita ajuda por parte da empresa, por parte lá do Jairo, querido seu Jairo, se estiver nos vendo aqui, Jairo Nogueira, da Egiper Carbon, um querido, uma pessoa que me ajudou demais nesse quesito profissional, e que me transformei num dos maiores vendedores de grafite da época. Olha só. Depois de 3 ou 4 anos. Para isso eu tive que quebrar, mas fui plantando, semeando. E aí foi quando eu fiz a transição. Como é interessante esse ponto, né? O quebrar te faz chamar atenção para a eficiência financeira. Total. Para o básico de caixa, gestão Total. de caixa. Total. É uma lição que você, a partir desse momento, você sempre vai colocar na frente a questão de gestão de caixa. Total. O outro ponto que você falou de escutar o cliente e estar aberto a mudar são habilidades que a gente não vê em todas as forças comerciais já no Brasil. É uma competência muito invertida, de vez de olhar só para o produto e empurrar para frente, de inverter o cliente em primeiro lugar e aí você ajustando, como você falou, a mudança de tecnologia. Essa é uma habilidade básica para uma força comercial. É engraçado que já foi feita até uma pesquisa que, por mais incrível que possa parecer, 60% das iniciativas dentro da maior parte das empresas são voltadas para produto. São voltados para o que tem de interno. E o quanto que isso deveria ser alterado, né? A empresa deveria estar principalmente focada no cliente. E eu vejo a Altec como uma empresa realmente referência nisso, né? Sempre preocupada com o cliente. Isso veio de vocês lá de trás, né? É que assim, né, Darino? Essa vontade de fazer, que está traduzido no grit do inglês, e que já são casos de estudo, ela está ligada diretamente àquela vontade quase que intransponível, ou não é intransponível, mas naquela vontade louca de vender. É isso. Não existe negócio sem venda. É isso. A nossa menina, a tia Iva, que já está com nós há muitos anos lá em Caxias, ela tem que vender, o financeiro tem que vender. É isso. Né? O meu time de vendas me traz problemas, eu tenho que achar uma forma de vender para quem não tem dinheiro. É isso. Óbvio que com responsabilidade, óbvio que com cuidado, óbvio, adicionando e entregando valor e resolvendo a dor, o problema daquele cliente. Porque também o vender por vender... Tem curto prazo, não dura muito. Não dura muito e assim, né? Ficou uma concorrência desleal. Sim. Porque como é que tu briga com o Mercado Livre? Sim. Como é que se briga com a China? A Amazon? Como é que se briga com a Shopee? Como é que se briga com a China, Clarissa? Não tem. Então, ou se acha diferenciais competitivos, ou se adiciona valor para que a gente não brigue muito por preço e dentro do Product Market Fit a gente consiga enquadrar os nossos produtos num go-to-marketing sniper, ou a gente vai perder muito tempo, vai se gastar um absurdo de dinheiro e não vai chegar lá. Porque o canal do preço, ele é um só. Chama-se internet, meu caro. O resto é bobagem. As informações estão muito mais claras e acessíveis, né? Então, se não for uma coisa óbvia de ser construída, você não avança. E aí você estava contando dessas viradas de tecnologia, como você estava antenado. Como é que foi esses saltos e como é que é a questão dos novos sócios, né? Das novas pessoas que você foi adicionando? Como é que se envolveu essa turma toda? Como é que você trouxe tanta gente boa, Qual né? que era a competência da galera? Porque eu acredito muito que o empreendedor ele é capaz, né? E como você falou, fundamental, o empreendedor é quem faz acontecer, independente de onde que ele está na organização. Fazer acontecer. Como é que você atrai gente que queira fazer acontecer quando você não tem um crachá ainda? Quando você não tem nada, você não tem caixa, não tem nada e está construindo um sonho que nem você às vezes sabe explicar direito. Né? Veja bem, nesses interiorzão de Brasil, tem muita gente esforçada, Dani. Sim. Eu acho que nós estamos sendo uma tese muito legal, o qual já está
já fomos colocados à prova e acho que a gente já está aí agora para poder contribuir, inclusive, com tantos outros empreendedores que têm que colocar a cabeça para fora e dizer, não, eu vou conseguir e eu vou fazer. E, voltando ali atrás, eu falei de grit, que é aquela vontade... De fazer as coisas acontecerem. De fazer as coisas acontecer, né? O bota para fazer, né? O vai que dá. Né? O põe o queijo para feder. Bota o queijo para feder dentro do contexto de venda que a gente vai falar. Essa vontade de vender, então as companhias, mais do que nunca, elas vão ter que ser drivadas nesta questão de venda. E o terceiro ponto, Darino, são pessoas. Sim. Se não tiver pessoas, se não tiver venda, não adianta ter pessoas. Se não tiver vontade, vai ser muito complicado tu atrair pessoas e tu vender. Por isso que é mais ou menos numa escala dessas, né? Então, as pessoas, pode ter certeza, elas são motivadas pelo dinheiro. Óbvio que elas são motivadas pelo dinheiro, mas eu tenho convicção, já quase certeza, de que a hora que o dinheiro vem junto de uma grande oportunidade delas ascenderem como pessoas, como human beings, né? Como pessoas da sociedade, como pais e mães de família, como consumidores que podem acessar coisas até então diferentes daquilo, a gente vai contagiando essa turma e a gente vai dando osso maior do que a turma pode roer. E às vezes são ossos que nem nós, como empreendedores, acreditávamos que nós mesmos poderíamos roer. Isso é muito Porque bom. conforme a companhia vai crescendo, vão tendo tantos fatores, vão tendo tantas coisas novas, tantos ajustes a serem feitos, que quem quiser concentrar, quem quiser trazer para dentro do seu umbigo, quem quiser não delegar isso, vai ser muito complicada essa gestão. Vai se perder no meio do caminho. E se não se perder, vai enlouquecer. E se não enlouquecer, vai perder a família. E se não perder a família, vai perder tudo, ou para droga, ou pela obesidade, ou por um problema mais sério de saúde. Sim. Porque, de fato, enlouquece. Né? O empreendedorismo, por si só, já é muito complexo, muito difícil. É, de fato... quase impossível, né? Tá o nível de mortalidade das empresas. Mas então, dentro dessa ordem, a gente consegue fazer com que aquela luz, aquela vibração esteja dentro do negócio, que aquelas pessoas que até então eram pessoas simples, um dos meus sócios principais hoje, e vou dizer aqui para quem quiser ouvir, o melhor vendedor de máquinas do Brasil hoje, que já se transformou num executivo, que é o Thiago Rigon, era operador de centro de usinagem. Né? E que estava lá numa arena disponível dando sopa, e eu tive a felicidade de cooptá-lo, no bom sentido, né? Não no abduzi-lo, né? Para o meu mundo, para o meu planeta. E ele, assim como o Lucas, assim como o Ricardo, assim como o Felipe, assim agora como o Rafa, como o Daniel da Inican, que são as startups as quais a gente investe, como o Roger, e tantos outros que já estão vindo na segunda camada ali, se entregam com afinco, se entregam com amor, sabe? Bota a chuteira no coração e a gente vai fazendo acontecer. Mas tem muito a ver, então, com isso, né? De falar do propósito, de mostrar. Eu acho que você traz muito essa clareza, né? De despertar o sonho nas pessoas e as pessoas conseguirem enxergar em você e naquele grupo que está sendo formado essa grande perspectiva de crescimento em todos os aspectos da vida. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso que eu vou dizer, mas eu acho que cabe dizer aqui, como é um assunto para empreendedores. Ninguém gosta de andar com fudido. Entendeu? Ninguém gosta de andar com fudido, Darino. Então, ou a gente bota um brilho no olho, ou a gente engrossa a voz, e a gente tem uma postura de liderança para atrair e ser uma referência, um espelho para quem está vindo, ou fica muito complicado. Porque a vida já é difícil, né? A vida já é difícil, a competição já é difícil. O nosso padrão educacional e de formação, vocês sabem, o PISA mostra aí, a gente está muito atrás. Como é que a gente coopta, né? Como é que a gente traz para dentro de empresas profissionais
que até então simples, de uma competência bárbara, mas que estão ali no casulo, como é que a gente tira essa turma do casulo para poder fazer acontecer? É com um propósito, é com um sonho, é dizer assim, ó, vai que dá. E o cara vai, se joga e diz assim, agora abre o paraquedas. Pô, mas que paraquedas? Te vira. Né? E monta o paraquedas em voo. Empurra do precipício. E é incrível. É incrível. Como é lindo. Pô, eu já falo isso com certa propriedade, Darino. Como é lindo ver que mesmo as pessoas, muitas vezes não acreditando, elas pulam do precipício e, meu velho, a hora que ela vai puxar ali, tá ali o paraquedas que ela mesma montou, botou. Costurou na hora e tá lá. E que nem sabia que estava lá. E ela puxa e ela voa. Né? Vale ressaltar a importância que tem os primeiros líderes para o negócio. Eles desenham a cultura da empresa. Então, essas pequenas decisões, essas pequenas sacadas, escolhas de pessoas, elas influenciam a vida inteira. Aquele perrengue lá na primeira venda que você passou, que você já me contou, ele foi te driveando para mudar uma série de coisas. Total. Mas se não fosse aquela primeira venda, não existiria nada agora. Total. Teria capotado a empresa. Total. E valeu todo o risco e o aperto para fazer isso acontecer. Os primeiros líderes definem a cultura da empresa. E eles são tão empreendedores. O Founding Group não é só uma pessoa, é um grupo de líderes que apostaram e foram crescendo. Colocaram a vida ali, né? E que isso se renova com a empresa crescendo. As empresas enterprise, elas estão buscando exatamente isso agora. Quem que é o meu Founding Group? Eu reconstruir essa empresa. Sabe, Darino, que lá a gente procura, numa analogia direta de Endeavor, sempre ser o nosso day one. Sim. Meu velho, não dá para ter day 2, day 3. Sabe? O dia 2, o dia 3. Né? Eu acho que o Bezos, inclusive, fez uma analogia dessas com a Amazon, né? E quem sou eu aqui para fazer qualquer comparativo ao tech Amazon? Mas nós lá, por incrível que pareça, sem conhecer Bezos, sem conhecer jeito Amazon, agora que a gente está podendo ler um pouquinho, mas é sempre day one. Sim. Velho, é sempre se reinventando, é nunca satisfeito. Sabe, com aquela vontade inexorável de fazer acontecer. Acontecer, de arrebentar tudo. Né? Então, isso vem, acho que, da liderança, mas isso é um pass forward, sabe? É uma coisa que a gente vai passando, vai encantando e vai trazendo gente boa que vão se transformando melhores do que a gente, ou vai trazendo gente melhor do que a gente. E aí tem uma questão muito importante, Darino, que também agora, voltando para a academia, diga-se de passagem, eu me formei lá em 1999, em 2013 eu fiz um pós-MBA muito bacana que eu tive oportunidade de ir para a Babson. E agora, 10 anos depois, as minhas jornadas estão sendo de 10 em 10 anos. Né? Década em década, as minhas atualizações. O que é péssimo, mas, por um lado, a gente lê muito e procura se atualizar. Mas, agora, nessa minha última sentada aqui na parte da academia, a gente percebe o quanto de valor tem a paciência que tu teve de formar gente dentro da companhia. Porque custa muito comprar este profissional no mercado. E este profissional do mercado, junto com essas diferentes gerações que estão convivendo agora, faz com que o aculturamento, às vezes, não aconteça. Sim. Então, tem um turnover muito grande, muito caro, mas esse é o caro verdadeiro. Porque é aquele caro do time que tu não podia perder, que é o time do growth que vocês ajudam tanto as companhias. E aí, para encerrar esse assunto de pessoas, né, tão rico aqui que a gente debateu, acho que é importante ter essa habilidade, né, de olhar aquele gatinho lá e falar que aquele gatinho vai se tornar um leão. É como olhar para aquela pessoa e ver realmente o potencial, desenvolver, inspirar, trazer o sonho. Muito bom. E aí... Só um ponto em relação a isso, esses traços do potencial... Tem algumas questões intuitivas que você pega. A pessoa de alto potencial, normalmente, ela é curiosa. Você já percebeu isso? Ela é muito curiosa e ela está sempre ouvindo quem está se destacando. Tem algumas características de alto potencial que são fáceis de perceber. Né? Essa da curiosidade chama muita atenção. Outra é que ela está sempre mirando em algo maior do que ela está agora. Ela sabe que a capacidade dela ela é menor e que tem gente fazendo coisa diferente. Né? Então,
tem pequenas sacadas que você vê na conversa que você tem indícios. É óbvio que não é ciência exata, que não é mecânica. Mas você tem indícios quando você está vendo aquela pessoa que lá é operador de máquina, mas que pelo jeito dele fazer as coisas com super excelência, dele sair da zona de conforto dele, você já consegue pegar o brilho dos olhos. Né? Mas tu sabe, Darino, que não é uma ciência exata. Porque assim, eu tenho o Thiago, que é um leão, é um matador, é um predador. Pô, eu já tenho o Rica, por exemplo, que ele é um escutador. Ele é o auditivo, né? Dentro daquela classe da PNL ali. E o Rica é um matador tanto quanto o Thiago dentro do perfil dele. O Lucas já é o predador sonhador. Sabe aquele cara que está entre o que escuta e o que age muito, mas é o que contemporiza, que é o que te contamina pela paciência, pela gentileza, pelo carinho, pelo falar manso, pelo sorriso. É o Lucas. Agora, todos esses... O Felipe, por exemplo, olha como nós nos complementamos na Altec. O Felipe, por exemplo, é o hard skill total. Sim. É o hard skill, que agora está assim, numa humildade tremenda, ganhando essa capacidade, esse conhecimento de se relacionar. Sempre se relacionou bem, né? Mas aquele relacionamento da venda, ela é um ou dois estágios a mais do que só se relacionar. Né? Então, são perfis assim, absolutamente distintos e complementares. Porque eu costumo dizer lá, eu não quero de forma alguma clones. Sim. O Jean tem isso é um desafio muito grande, né? Os empreendedores buscam clones muitas vezes. Muito. Só que isso não dá certo, Clarissa, porque por algum tempo a gente forma o clone que quando o clone se der conta de que ele não é aquela pessoa que ele está atuando para ser, como um ator, ele vai se perder na essência dele. Sim. E aí a gente perde a pessoa para ela mesma. A pessoa entra num vácuo existencial muito grande. Mas, assim, só para fechar isso, que eu acho que é bastante importante nessa questão do growth, é aquilo que vocês entregam tão bem, que é a questão da parametrização, da contextualização e das metas. Se a turma tiver um osso grande, tiver uma contextualização e processo, tu pega figuras distintas do ponto de vista comportamental, mas tu consegue trazê-las junto com o sonho para os resultados. E é muito legal de ver isso. Né? Então, eu acho que tem um envolvimento de alguns fatores que passam muito por essa construção da meta e os caminhos para se chegar na meta. Perfeito. Agora, o sonho tem que estar ali. Se não tiver o sonho, as pessoas padecem e ficam para trás. É isso. O sonho ele está conectado objetivamente com o potencial de mercado. E como é que a gente abriu o podcast? Falando que a indústria brasileira, o Jean falou que estava em 30% nos anos 80, eu falei que estava em 18% nos anos 90, então estava ladeira abaixo. Só que, entretanto, você tinha segmentos que estavam prosperando no meio do caminho, mas ninguém estava vendo. Quando você bota essas coisas no papel, pega os dados, abre as informações e começa a segmentar por estado, por indústria, por cidade, para cidades polo, você fala, ué, peraí que não é tudo choro aqui. Aqui não é tudo choro em vela. Tem segmento prosperando e o Brasil tem indústria de ponta mundial que estão crescendo. E aí entra aquele ponto que também, tudo aqui que a gente está falando é fundamental, né? Mas é aquele outro ponto fundamental. Darino, sempre onde tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Perfeito. Ponto número 1. Como é que a gente fez a transição, por exemplo? Eu fiz a transição do grafite para as ferramentas de usinagem. Eu percebi que a ferramenta de usinagem veio com uma tecnologia o qual teria mais escala, um processo mais limpo, Isso um processo mais para a indústria automotiva? Para todo tipo de indústria, para a indústria do molde. E depois eu fiz uma leitura de que aquelas ferramentas que nós trazíamos, elas eram tão boas, tão boas, tão boas, que as máquinas da época não conseguiam ler as ferramentas. Ler o quê? Performar as ferramentas. Então, eu tinha uma ferramenta que era para trabalhar com X RPMs e as máquinas não conseguiam ler aquelas ferramentas. E aí nós tínhamos duas coisas a fazer. Uma,
ou eu volto tecnologicamente com as minhas ferramentas E me nivelo pela média. e me nivelo pela média, ou eu digo, cara, não, peraí, vamos pegar um osso maior que a turma pode roer. A gente foi para Taiwan e desenvolveu que uma legal. máquina. Olha que coisa doida. É. Tendo uma Home no Brasil, tendo uma Sandvik no Brasil, tendo uma Scar, que são multinacionais. E isso na época com gigantescas. Google, com Zoom, com Uma- tudo disponível. Um avião pago em 10 vezes. 12x, com cheque na época. Era a BB, o Banco do Brasil tinha a BB Viagens, que era a agência de viagens do Banco do Brasil, o qual pegava um avião. E o diferencial competitivo nosso foi o que? A gente foi lá, arrumou uma máquina que conseguisse ler as nossas ferramentas com um custo-benefício muito interessante e que a gente trouxe a máquina, Darino, muito para poder continuar ascendendo e olhando para o mercado de ferramentas. Só que ali foi O outra foco era ferramentas ainda naquela Claro, época. só que para nós Só que não estava com morrer. oportunidade latente. Olha só que que para legal. nós não morrer com as ferramentas, a maior parte da turma faria o quê? Não, beleza, eu vou vender a commodity. Vou nivelar por baixo. Vou nivelar por baixo. Prateleira. E ali a gente trouxe aquela. E aí, a ocasião faz o ladrão, nesse caso para o bem, a gente trouxe um equipamento que nós colocamos em uma empresa que adorou o equipamento, que comprou um segundo equipamento, Olha que só que comprou legal. o terceiro equipamento. Eu digo, olha, temos um business aqui. E aí as máquinas foram começando a ter protagonismo, sempre neste quesito valor adicionado. Então, a gente sempre conseguiu adicionar... Escutar o cliente, né? Escutar, entender a dor e resolver o problema desse cliente. E veja, legal. voltando à origem, né? O obstáculo é o caminho, o obstáculo é a própria oportunidade. No Brasil, você tem um obstáculo para tudo. Era difícil para caramba voar para Taiwan. Era difícil para caramba pegar um ônibus e ir para São Paulo. Muitos de avião. desistiriam, né? O obstáculo é a própria oportunidade no Brasil. Porque a maioria não vai seguir E adiante. continua, tá? Continua. Continua, porque isso aqui é mato alto em tudo que é área. Por óbvio que agora, né, com o advento do WeChat, com o advento das tecnologias, dos Zooms, etc., tudo ficou muito mais fácil para se comunicar com os tradutores online e tudo mais. Na época, não. Imagina, eu tenho ido para a China e para Taiwan, Darino, desde 1999. Era fax na raça, Entendeu? fax raiz. Fax na raça raiz. Entendeu? Então não tinha essa. Como é que fazia uma ligação de telefone celular para o exterior? Entrou isso depois. Né? Como é que tu passava a mensagem? Que mensagem? Tá doido? Né? Era fax. Não, era Fax, pegar o avião e ir lá, visitar fax, a porta do... ou ligado convencional, Aí pagar R$20 o minuto. uma carestia dos infernos, como Diz o gaúcho. diz, né? como diz os gaúchos. E era isso. Então, o diferencial competitivo, velho, era quem tinha. Tanto que, nessa jornada de 1999, de 2000 para cá, portanto, 20 anos, eu fui mais de 30 vezes para a China, por exemplo, entre China e Taiwan. Né? Por quê? Vontade de fazer. Se reinventar, de buscar coisa nova. Se reinventar. Tanto que a Altec hoje tem, lá em cima, na Altec Lab, que é a nossa Venture Building, essa questão da inovação muito latente. Agora a gente conseguiu ter um tamanho qual a gente consegue investir em iniciativas que orbitam essas nossas soluções, a fim de que a gente possa estar conectado no que tem de mais moderno no mundo. E essa mudança de tecnologia também, a época, como você tem um Brasil tão fechado, com tanta barreira, conhecer o cliente é conhecer os clientes mundiais também. Então, ir para a China, pelo menos todas as vezes que eu fui para a China, eu estava conhecendo os clientes mundiais. Perfeito. Porque você encontrava eles nos estandes em Guangzhou. E estava lá. Os produtos estavam lá, estavam lá. O Brasil não tinha descoberto aquilo, porque estava nivelado nos produtos de prateleira. Exato. Aí quando você abre a cabeça, vai lá na Cantor Fair e começa a descobrir o que está acontecendo, abre a situação do que precisa chegar, porque que a produtividade da indústria brasileira estava andando de lado e a produtividade chinesa estava decolando e arrastando o mundo inteiro. Perfeito. Brilhante leitura. E aí, Darino, eu acho que tem um outro componente aqui bastante interessante que a gente conseguiu também ser um ponto fora da curva, que foi assim, todos os nossos produtos, Clarissa, nós começamos eles do zero. Nenhum tinha nenhuma máquina, ou se tinha, eram uma ou duas máquinas aqui, que algum maluco comprou direto alguma coisa lá, mas
completamente sem amparo, completamente sem conexão. Então, toda a nossa trajetória, a gente tirou literalmente tudo do papel e trouxe tecnologia, trouxe tendência, trouxe processo para dentro daquilo que estava em vias de morrer, né? Tudo isso ligado nessa vontade de fazer, mas observando e entendendo de que aquele empresário, aquele empreendedor que não tiver esse olhar da mudança, Clarissa, mais do que nunca agora, vai sofrer muito. Sim, porque as mudanças estão cada vez mais rápidas agora, né? Vai ter muito negócio que, com fluxo de caixa, com margem, com profissional, negócios antigos, quando o empreendedor vê, acabou, já era. Né? Porque não vai, o empreendedor nem vai ver de onde está vindo os tiros. Né? Então, essa tenência, esse cuidado, é algo que a gente procurou ter. A gente acabou de ver isso nesse movimento de tecnologia desde 2022, com a queda nas linhas de financiamento, né, e de aportes, como que está sendo um reajuste geral da indústria, né, de como que os negócios que não paravam de pé nos seus fundamentos, né, estão desaparecendo, estão virando irrelevantes. Né? E quantas pessoas estão sendo afetadas por isso? Né? Mas aquele negócio que para de pé, por conta de uma mudança tecnológica, uma mudança de tendência, uma mudança mercadológica, uma mudança logística, vai deixar de existir também. Muita gente tem que agora começar a olhar, por exemplo, para a reforma tributária. A reforma tributária vai pegar a indústria em cheio. Acredito que para o bem. Né? Tudo que a gente tem lido, tem estudado, tem participado das conversas, a principal beneficiada desta reforma tributária é a indústria, né? Mas como é que é já a incidência de tributo no teu negócio atualmente? Quais são os tributos? O que incide? Como é que isso impacta a cadeia inteira? Qual que é o resultado para o Brasil dessa política? Os meus eus da torcida do Flamengo para a turma que processa, manufatura alguma coisa no Brasil, é praticamente todos, né? O que tu pensar... Soma tudo. Tem tudo, né? Bota lá no Excel tudo. Tem tudo, porque tem ICM, tem ISS, tem PIS, tem COFINS, tem IPI, tem imposto de importação, tem CID, tem uma série... De novo, eu acho que todos, né? Enfim, depois eu tenho que chamar a minha turma da contabilidade lá, que dava para montar uma escola, né? Com a turma que a gente tem. O obstáculo é o caminho. Você empreender, escalar negócio na indústria com toda essa complexidade tributária é um desafio de conhecimento ao longo do tempo da você fazer da forma correta. Eu tive que abrir mão da minha família, né, Danilo? Isso é muito importante. Só fazendo um parênteses nesse ponto, né? O quanto que, muitas vezes na vida, para construir essa jornada, a gente precisa descalibrar um pouco, né? Não tem como. Durante um período... Desbalanceado. Né? A gente precisa investir o nosso tempo, o nosso foco, o nosso esforço para fazer aquilo ali acontecer, né? Para construir. Então, eu tive que sair de Caxias. Você se mudou para Joinville? Eu tive que me mudar para Joinville por conta que a gente fez uma leitura da questão logística, das distâncias, como a gente queria ascender, ser uma empresa dentro de um ecossistema. Já naquela época nós inauguramos a nossa unidade de aço, que depois veio a ser vendida para o grupo japonês, para a Hitachi do Japão. A gente tinha que estar logisticamente melhor posicionados. E não adianta, para um sonho deste tamanho, para uma vontade dessas, eu tive que abrir mão. Então, de pai, de mãe, de irmãos, de amigos, de toda uma história que eu tinha lá da minha querida Caxias, para poder vir para Joinville, que é uma bela cidade também, nos adaptamos muito bem, mas isso é muito difícil, não é fácil. Tu recomeçar, né? Mas é um sonho comendo o outro, né? Então a gente teve que fazer tudo faz isso. sentido, né? Se você vê o potencial de mercado, você tinha cidades polo claras, né? Caxias, Joinville, São Paulo. Isso. Então você consegue quantificar isso. Quanto que é o tamanho desse mercado? Onde que estão os principais fornecedores? Onde estão os principais fornecedores? Tem as rotas de importação já estabelecidas, tem profissionais que entendem desse assunto, tem a malha viária que te ajuda a distribuir. Então, essa sequência é a sequência de quase que indo, conquistando o Brasil do sul e subindo até o sudeste, norte e nordeste. Né? Exato.
Agora, olha que legal, né? Quantas coisas importantíssimas a gente já debateu aqui hoje. A gente já falou sobre a importância de pessoas, pessoas corretas, a importância do olhar atento ao cliente, a dor, a necessidade que esse cliente tem. Da gentileza. Da gentileza, de fazer acontecer, de inovar, de trazer produtos, de se reinventar. Então, só isso aí já daria uma aula. Mas caminhando nesse processo, então a Altek, depois de ter incorporado esse modelo de máquinas, ter mantido ferramentas que foi o início, mas incorporado máquinas, e máquinas se tornou inclusive o principal, né? Como é que foi, então, depois que esse modelo estava estruturado, vocês estavam dentro de uma dinâmica de vendas tradicional no Brasil, e aí, mais uma vez, você antenado às mudanças, às novidades, como é que você percebeu uma oportunidade de fazer um crescimento aí cada vez mais forte, exponencial dentro da empresa, por meio dessa atualização da dinâmica de vendas? Como é que foi esse momento? Primeiro, né, Clarissa, a gente sempre pensou, como a gente era muito pequenininho, ainda somos, né, diante de gigantes aí como Vale, Petrobras, empresas muito grandes, a gente é pequeno, mas já temos uma envergadura, né, Darino? Já temos uma musculatura já de estrutura, mas eu acho que a gente tem mais do que nunca e com muita humildade, muito cuidado, eu falo isso, mas hoje a gente tem uma musculatura intelectual em todos esses processos, né? Eu sempre tive comigo a questão de não colocar os ovos no mesmo cesto e pensar como ecossistema. Sim. Né? E para pensar em ecossistema, a gente precisa ter escala. É difícil, apesar do nosso produto ser nichado, eu tinha que, em alguma altura do campeonato, ter um ponto de inflexão na companhia, o qual me permitisse olhar para o ecossistema. Então, a gente profissionalizou muito o nosso time comercial. Então, ainda está profissionalizando, isso é algo que não parou mais. Então, eu acho que não tem no mundo sistemas mais modernos que a gente tem hoje, seja de gestão de pessoas, seja de gestão de processos, de fluxos de trabalho e de monitoramento e acompanhamento. O nosso marketing, modéstia à parte, está muito profissionalizado. Agora a gente está dando, inclusive, um upgrade em cima disso. Hoje eu tenho lá se nós quisermos esquecer de vender máquinas e processos industriais e nos tornarmos uma agência de marketing, é muito profissional a coisa, né? Sim. Encabeçada pelo Ricardo Pinto, Sim. que hoje é o nosso CMO, que está fazendo um brilhante trabalho junto com o nosso dúvida. head de marketing, que é o Ricardo Adriano, né? Então, a gente pôde entender que o negócio era olhar o ecossistema. E para olhar o ecossistema, a gente começou a trazer ferramentas de inovação, profissionais que nos ajudaram. Então, foi o caso de vocês, que vocês pegaram justamente essa transição, a fim de que nós pudéssemos, apesar do mapeamento que tínhamos, melhorar este desenho, né? Colocar métricas mais palatáveis, mais dinâmicas, mais audaciosas, apesar do palatável ser antagônico ao tamanho e à dinâmica, mas que pudesse dar um ar profissional e com clareza para onde a gente podia chegar. E este nunca satisfeitos, que está lá no nosso quadro como uma prerrogativa cultural nossa, fez com que a gente conseguisse adicionar produtos e serviços, olhando para esse ecossistema que, junto com esse olhar para o growth, essa profissionalização da nossa máquina de vendas, de toda a nossa estrutura de vendas, fez com que a gente crescesse os percentuais de crescimento, que a gente aí, uma empresa de 20 anos, já há 6 anos que a gente cresce 50% ao ano. Sim, é incrível, né? E com saúde, né? Sim. Porque também não adianta sem crescer rasgar dinheiro e sem queimar o caixa. A qualquer custo. Né? Então, a gente está bastante confiante de que agora as dimensões são outras e por isso que todos nós lá na companhia estamos buscando muita ajuda da academia, muita ajuda teórica para poder trazer mais e mais crescimento ainda. E interessante também do caso Indústria 4.0 Altek
é a ida nos principais centros mundiais de tecnologia. Né? Você sabia que os obstáculos eles permitiriam você trazer um pacote, não ir sozinho construindo na raça. Então, a ida ao Japão, a ida à Alemanha, a ida aos Estados Unidos e principalmente a ida a Taiwan, China, ela abre essa oportunidade, né, de ter múltiplas rotas, múltiplos parceiros, nunca os ovos na mesma cesta, né? E você vai criando essa concorrência entre eles e melhorando as condições para o seu cliente final. Né? Ninguém consegue bater você assim, em termos de portfólio de produto e condições. Né? É uma escala gigantesca. E o que nos dá previsibilidade, o que nos dá marcha de manobra, porque nem tudo corre como a gente gostaria que ocorresse. Então, ou um mercado, ou um segmento, ou um produto, ou um fornecedor. Né? Por isso que aquela história de não botar os ovos no mesmo cesto, quando a gente pensa em ecossistema, a gente dilui muito os riscos operacionais, apesar da operação ser exponencialmente mais complexa. Exato. Né? Porque tu tem que fazer tudo isso conversar. Né? Habilidade de pessoas. Né? Habilidade de pessoas e tudo mais. Então, é uma tarefa bastante árdua. Agora, todo este contexto, Darino, me fez ver, desde 2018, e o meu objetivo aqui é muito claro, é de nós nos tornarmos uma referência mundial neste ecossistema. Essa solução one-stop shop que a Altec construiu aqui no Brasil, e que hoje já somos um dos protagonistas disso, não existe no mundo, por incrível que pareça. Sim. Né? Existem algumas empresas que ou integram o robô com algum tipo de equipamento, ou alguns fabricantes de equipamento que integram um robô, mas muito poucas empresas que detêm na indústria de transformação de um país como é o Brasil, a sua solução atuante. Digo isso traduzindo. Hoje a Altec atua na indústria de transformação do aço, seja na parte de usinagem, seja na parte de sheet metal, que são a linha de aço, né? Seja na parte da transformação do plástico, Sim. Né? Injeção. E agora na parte de transformação do alumínio, tudo isso conectado com IoT, que é a nossa startup. Vamos estar investindo pesado em mais startups que coabitem esse mesmo ecossistema para o mercado, não só para a Altec. A Altec se favorece deste empreendedorismo e dessas parcerias e investimentos. Mas não é necessário uma máquina comprada pela Altec. O mercado pode adquirir, você está beneficiando a todos. Total. Esse ímpeto nosso é de já começar um give back para a sociedade em forma de empreendimentos que todos usem. Né? Então, não é só uma questão lá, Golias, que a gente investe. Ela está disponível para o nosso colega, para o concorrente, para o fulano, para o beltrano, para o ciclano. Ela está ali para ser utilizada de fato. Né? A mesma coisa, sei lá, que o Steve Jobs disse, não, a Apple é só para os meus amigos, né? Ou é só para o... Não. Isso é de fato um legado que a gente quer deixar para a sociedade e que seja esse ponto de inflexão para a indústria no Brasil. E isso tudo muito voltado para essa percepção aguçada de entender o que outros setores, o que outras empresas, ainda que não dentro da minha realidade, estão fazendo de forma inovadora para que eu possa incorporar isso dentro da minha empresa. Né? E isso vem fazendo com que a Altec cresça e seja realmente se desponte dentro do mercado. Né? Muito interessante. E aí, a máquina de vendas está correlacionada com isso tudo, né? Que é perceber o que o cliente quer e fazer uma máquina... Dimensionar o potencial de mercado. Dimensionar o potencial de mercado, entender que existe sim o mercado, embora o Brasil esteja reduzindo em termos de PIB voltado para a indústria, mas que existe muito mercado e que dá para mais do que olhar para o mercado que existe, dá para construir mercado. Dá para fazer as coisas acontecerem, né? E aí, pensando em tudo isso que está correlacionado com o ecossistema. E tu olha que legal o que tu estás dizendo, Clarissa, porque eu vou resumir aqui agora nessa parte da nossa conversa tudo aquilo que a gente vem pontualmente pincelando e trazendo para o assunto. Eu, com as minhas convicções e com o meu time, que veio lá, os gatinhos que se transformaram em leões, eu... com as minhas aspirações,
tem o sonho de fazer da Altec um hub mundial de tecnologias habilitadoras dentro deste ecossistema da solução One Stop Shop da indústria. Veja bem, como que eu faço isso usando profissionais velhos? Não estou falando de idade, mas de mentalidade. Então, ano passado, para te ter ideia, olhando para isso, nós já montamos, acho que foi o primeiro programa trainee de uma empresa de médio porte como a nossa, o qual nós reunimos lá, foram 1.375 candidatos. Muito bom. Em 6 meses de programa, num investimento bastante importante e um investimento grande para um processo seletivo, onde daqueles 1.375 nós selecionamos 6. E estes 6 já estão em marcha num processo de integração, de interlocução, de conhecimento, e já estão espalhados pelo Brasil aí, infiltrados nesses mercados distintos. Então, pessoas que trabalhavam com cerveja, pessoas que trabalhavam com papel e celulose, pessoas que trabalhavam em shopping center, que a gente está pegando agora num nível, como a gente tem uma condição um pouquinho melhor, num nível de avatar, num nível de percepção e de cultura até um pouco mais apurado, a fim de que essas pessoas possam estar começando a desenvolver todo esse trabalho. Então, ou a gente faz diferente para ter resultados diferentes, ou os resultados eles vão se mantendo os mesmos. Sim. E numa indústria que só cai, Darino, possivelmente aqueles resultados que tu tem devido às ações que tu vem tendo numa indústria que só cai, a consequência vai ser só cair. E por isso o empreendedor, né, Jean? Você sempre trazendo essa energia, esse olhar do futuro e essa vontade de fazer sempre mais, né? E aí essa é justamente a próxima pergunta. O que você vê para o futuro? Você já falou um pouquinho, mas o que você vê especialmente para a indústria 4.0 no Brasil? E no mundo, se a gente for explorar, já que a gente está falando de um hub mundial, Brasil e para fora. Eu acho, Darino e Clarissa, e para você que está nos assistindo e nos ouvindo, eu tenho bastante confiança. Confiança, convicção e certeza são coisas bastante distintas, né? E a gente tem que, na nossa interlocução, deixar isso bastante claro para o nosso interlocutor ter a percepção da fotografia. Então, eu estou bastante confiante de que aquilo que está no nosso controle, né, na nossa condição de controlar, está dominado. Então, acho que a Altec está num caminho bem legal. Mas eu estou bastante confiante e otimista com o futuro do Brasil enquanto indústria. Porque essa reforma tributária, como nós falamos... Trabalhista já foi, estão querendo derrubar. Não pode acontecer isso. Não, mas não é difícil derrubar, né? Mas, assim, essa reforma tributária, ela vem atacar, num primeiro momento, toda essa equação macabra de impostos que fazem com que a nossa indústria não seja efetiva, não seja produtiva e não seja capaz de competir, ou seja, uma indústria competitiva, por conta dessa equalização das cadeias que vai fazer com que o consumo seja taxado, seja cobrado como é em todo lugar do mundo, e não o processo industrial. Mas o meu otimismo maior, além de nós nos tornarmos competitivos com isso, Darino, a gente vai agora, neste primeiro semestre, o segundo semestre desse ano, atacar a questão da renda, a taxação da renda. O que penso eu que vai fazer com que... Eu sou empresário e muita gente não gosta do que eu digo aqui, né? Mas vai fazer com que, uma vez equalizados os impostos da nossa cadeia produtiva, ou seja, nós vamos pagar menos impostos ali, nós consigamos repactuar esta questão da renda no Brasil, aonde, ao taxarmos a renda no Brasil, toda aquela grana que fica no rentismo, ela volte para a economia. Passa a ser o dinheiro produtivo. Ela passa a ser um dinheiro produtivo, né? Então, eu penso que a gente está conseguindo, aí, meio que sem querer, né? Meio que o universo conspirando a nosso favor, trazer uma temática bastante interessante, especialmente
para o caminho da produção, para o caminho da indústria no Brasil. É isso. Cada passo que a gente dá para desonerar a cadeia, redirecionar os tributos e baixar o risco Brasil, os investimentos nos negócios brasileiros são, para você dar retorno, você não precisa gerar muito retorno, igual é hoje. Né? Se você tem uma Selic a 12%, a sua taxa mínima de atratividade vai ser 18%, 19%. Como é que faz? Porque o risco por trás é muito grande. Fora todo o risco, toda essa contingência tributária e a trabalhista que você não que enxerga nós tínhamos, durante 2 anos, de repente... Então, eu acho que isso tudo agora, Darino, ainda vai se levar alguns anos, mas a economia ela é feita de expectativa. Né? Então, a gente já percebe uma movimentação muito grande do exterior, de investidores aí assim, na busca por alternativas. A gente tem que lembrar, Darino, que o Brasil é a 10ª economia do mundo. Sim. Hoje é o pilar de sustentação dessa questão da economia verde, da matriz energética. Então, Sim. eu não tenho tem dúvidas. Tem muito potencial, né? Tem muito potencial. Se vai acontecer ou não, é o que eu costumo dizer para a minha turma. A gente tem que se preocupar e estar focado naquilo que a gente tem controle, naquilo que a gente controla. Essa é uma questão a ser observada. Se vier, ótimo, mas se não vier, pode ter certeza que a gente está lá, está preparado para tocar coisa da forma... Para vender o lenço, né? Para vender o lenço, exatamente. E aí, Jean, a gente já está caminhando agora para o final do nosso podcast, infelizmente, né? Porque a gente poderia passar aqui horas conversando. Mas um ponto que eu gosto muito de falar é o quanto que a jornada empreendedora, muitas vezes, ela é solitária, né? O empreendedor, ele está ali tendo que resolver diversos desafios, seja com o governo, seja com o time interno, seja com o cliente. Os líderes passam por isso Os também, líderes, né? Não só os empreendedores, os líderes estão muito nessa jornada solitária. Então, o que você, um empreendedor aí que já tem bastante tempo de jornada e muito sucesso, tem de mensagem final para passar para esses líderes que estão muitas vezes nas jornadas solitárias, mas que com um sonho, com uma vontade de crescer e de fazer algo novo, disruptivo, para dar o próximo salto de crescimento? Eu acho que aqui, Clarissa, a palavra certa é teimosia. Né? A turma tem falado em resiliência, mas é teimosia. O líder bom tem que ser teimoso. O ser humano não pode desistir. Não pode desistir. Né? E o ser humano, ele é um bicho que ele é adaptável demais. Eu jamais pensei que eu poderia entrar numa banheira com 130 quilos de gelo. Pô, eu faço isso 3, 4 vezes por semana. Eu tenho amigos meus que, de sedentários, obesos, estão fazendo Ironman. Sim. Ironman é 180 quilômetros de bicicleta, bike, 42 quilômetros de corrida e mais 5 ou 7, se eu não me engano, de natação. Tudo isso em 12 horas, Darino. Né? Então, quando a gente pensa na capacidade de adaptação do ser humano e o quanto nós temos que errar para aprender, e aquilo que a gente vem batendo dioturnamente na vida empreendedora, esta soma de pequenos erros, no final da jornada, dá uma progressão geométrica de acertos, Darino. E quando a gente começa a ter este entendimento, que naquela primeira frase, né, que é na adversidade que a gente tem o caminho, as respostas estão aí. Então, se tem algo que eu tenho a dizer para a turma toda que está nos ouvindo aqui, é a de que persistam. Seja teimoso. Seja teimoso, seja resiliente, porque o aprendizado vem, as conquistas virão, e é muito legal a gente fazer parte e contribuir para a nossa sociedade. É isso, pô. E a gente tem certeza, né, que o sucesso que foi criado até agora é a primeira parte da história. Pelo pool de líderes, né, da empresa, pelo pool de sócios. Está só no começo, né? Você tem muita coisa para contribuir. Né? Não é um caminho que vai ser encerrado agora com a rodada de investimento, é um caminho longo. Então, espero que tenha sido bom, tenha gostado. A gente falou muito de estratégia de crescimento aqui. Falamos de capacidade de execução, vender, executar um pouquinho todo dia, é bater perna, é ligar para os clientes, é criar essa generosidade. A gente falou também de empreendedorismo com os líderes da empresa, né, com os empreendedores que botaram ela de pé. E fomos explorando, né, essa questão da estratégia do Grupo Alltech, do Jean, de viradas de tecnologia, ampliação do portfólio de produto, ida aos principais
pontos de tecnologia do mundo, construção do canal de vendas, né, com essa dualidade agora de representantes, vendedores próprios, molecada nova, aguerrida, né, aceleração da máquina de vendas e essa visão de futuro do Brasil, que é uma visão otimista, né? É bom ver isso também. O empreendedor tem que ser otimista, né? Claricinha... Não funciona se não for gentil e pessimista, já passa numa agropecuária, vê uma corda e vai pro gaio do pau, como dizem lá na minha cidade, né? Não, tem que acordar animado, tem que acordar animado. Não interessa se está chovendo, se está sol, a gente tem que fazer o exercício de ver o copo sempre meio cheio. E fica aqui já uma provocação para vocês que estão lá junto com a gente, que nos conhecem, de que a gente já faça um segundo podcast que eu acho que vai ser muito legal para nós falarmos dessa interlocução do mundo analógico com o mundo digital, esse mundo das startups, o quanto a inovação, o quanto a tecnologia tem que fazer parte desse mundo analógico que vai ser sofrido, vai ser brigado aí para a turma sobreviver. É verdade. Perfeito. Maravilha. E você que ainda não nos segue, siga lá no Instagram, Fábrica com 2 Bs, GC. Além do Instagram, a gente está no LinkedIn, também com esse mesmo nome, no Spotify. Siga e fique atento, porque o nosso propósito, o nosso objetivo é trazer conhecimento de alto nível para que você, líder empreendedor, possa destravar o crescimento da sua empresa. Então, fique atento, porque sempre tem muito conteúdo legal. Jean, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Muito bom. Sensacional. Contem com a gente. Maravilha. Parabéns.